Neste vídeo, irei continuar a série Livros que todo direitista deveria ler e disseminar. O terceiro livro abordado será Vontade de Potência de Nietzsche. Trata-se do livro mais polêmico do filósofo alemão e o meu favorito junto com Genealogia da Moral. Vem comigo! Bem-vindos ao canal Ocidente Tradicionalista. Antes de entrar no livro propriamente dito, gostaria de explicar algumas questões. Que Nietzsche em si é um grande intelectual, poucas pessoas em sã consciência podem negar. A questão é que eu tenho consciência que uma parte do público do canal tem ressalvas e questões ideológicas com o filósofo alemão. E eles não são, por assim dizer, menos direitistas por não gostarem de alguns aspectos do pensamento nietzschiano. Mesmo assim, eu aconselho essas pessoas a lerem esse livro, porque Nietzsche é realmente um grande psicólogo e chega a ser difícil se tornar um soldado na guerra cultural sem entender algumas verdades que ele tão brilhantemente expõe. Alguns conceitos tradicionais que eram considerados de extrema direita no passado foram deturpados pelo marxismo cultural, e hoje até mesmo pessoas das nossas fileiras desprezam algo que deveriam defender. Dessa forma, Nietzsche é indispensável para todos. O livro Vontade de Potência é mencionado no final de Genealogia da Moral Ipsis Literis. Abre aspas. Basta, basta, deixemos essas curiosidades e complexidades do espírito moderno, nas quais há tanto para rir quanto para aborrecer-se. Pois nosso problema, o problema da significação do ideal ascético, pode dispensá-las. Que tem ele a ver com o hoje e o ontem? Tais coisas serão por mim tratadas em outro contexto, com maior profundidade e severidade, sob o título de História do Niilismo Europeu, numa obra que estou preparando, A Vontade de Poder, ensaio da transvaloração de todos os valores, fecha aspas. E realmente, Nietzsche passa dezenas de páginas discutindo sobre o niilismo europeu, decadência dos valores modernos, crítica à moralidade cristã, e também desenvolve extensamente, como não fez em nenhuma de suas outras obras, conceitos essenciais de sua filosofia, como o eterno retorno e a vontade de potência como um mecanismo psicológico. Há também temas que são muito politicamente incorretos, que não tem como eu abordar aqui sem derrubar o canal, tipo a influência de um determinado grupo humano sobre a decadência de uma cultura clássica. O vídeo da análise completa desse livro, contudo, está disponível para assinantes na parte privada. Como se trata do livro mais longo de Nietzsche, que é do tamanho aproximado de O Anticristo, Ecce Homo, Para Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral e Crepúsculo dos Ídolos todos somados, eu vou me contentar em destruir os mitos acerca dessa obra, inventados por comunistas como Montinari e falsificadores como Walter Kaufmann, que tinha motivos pessoais para reinterpretar a obra nietzschiana. Quem estudou a biografia de Nietzsche sabe que ele colapsou mentalmente em janeiro de 1889. Como o livro Vontade de Poder foi publicado apenas em 1901, fica claro que não foi ele que organizou, editou e publicou essa obra. Como o livro foi editado por sua irmã Elizabeth Foster Nietzsche e por seu amigo pessoal Peter Guest, publicado depois, muitos analistas progressistas passaram a defender a ideia de que a obra não poderia ser utilizada. Veja o argumento: eles não acusam a irmã nem de falsificar nada, mas apenas de organizar e publicar anotações do próprio filósofo. Vamos agora analisar essa passagem do livro Ecce Homo, que foi publicado em 1908, 7 anos depois de Vontade de Potência, e que não é questionado por sua veracidade por nenhum estudioso progressista. Abre aspas. Humano, demasiado humano, esse monumento de uma rigorosa autodisciplina, com a qual pus fim, um repentino a tudo que em mim se insinuara de vertigem superior, idealismo, belo sentimento e outras feminilidades. Foi no essencial redigido em Sorrento. No fundo, o livro deve-se ao Sr. Peter Guest, que então estudava na Universidade de Basileia e me era muito afeiçoado. Eu ditava com a cabeça ligada e cheia de dores, ele escrevia, e também corrigia. Foi ele, no fundo, o autêntico escritor, ao passo que eu fui simplesmente o autor, fecha aspas. Ou seja, em Ecce Homo, Nietzsche está dizendo que Peter Guest já tinha sido o editor de Humano Demasiado Humano, da mesma forma como ocorreu em Vontade de Potência. Outro argumento risível, e aqui cabe um parênteses, porque eu sei que o ouvinte vai achar que estou inventando isso, de tão ridículo que é o argumento, então eu sugiro que pesquise no Wikipedia em inglês, é de que Nietzsche supostamente tinha decidido mudar o nome do título de Vontade de Potência para
uma tentativa de transvaloração de todos os valores, e tinha pensado em ordenar os aforismos de forma diferente do que foi ordenado pela sua irmã. Ora, qual a diferença se ele decidisse discutir o primeiro conceito de eterno retorno ou vontade de potência? A maioria dos livros de Nietzsche não possuem coesão e apresentam muitas vezes aforismos que são totalmente diversos uns dos outros. Uma hora ele está falando sobre Sócrates e no outro ele está falando sobre mulheres, e é assim em diversas de suas obras. A ordem aqui é irrelevante. Eu prometo aqui que vou destruir apenas mais um argumento patético dos estudiosos progressistas. Não bastando os argumentos já apresentados, os nossos gênios da esquerda, leitores de Nietzsche, vieram com uma prova final e irrefutável de que o livro Vontade de Potência deveria ser totalmente ignorado. Como Nietzsche pediu ao dono do imóvel onde ele ficava em Cismaria que ele queimasse algumas de suas anotações em 1888, e essas notas foram depois incorporadas à compilação de A Vontade de Potência, alguns estudiosos argumentaram que Nietzsche rejeitou esse projeto no final de sua vida lúcida. No entanto, um estudo recente, de Huang em 2019, provou que a história da queima indica pouco sobre o projeto de Nietzsche sobre a vontade de potência. Não só porque apenas 11 aforismos salvos das chamas foram publicados no livro, mas também porque essas notas abandonadas centravam-se principalmente em tópicos como a crítica da moralidade, ao mesmo tempo que abordavam o sentimento de poder apenas uma vez. Veja bem, caro ouvinte, o que essas pessoas pensam do seu QI. Porque Nietzsche tinha decidido queimar 11 aforismos, que foram usados em uma obra que tem quase 500. Todo o livro deve ser queimado e ignorado para sempre. Afinal, se Nietzsche achou que 2% dos aforismos não eram bons o bastante, isso automaticamente significa que os outros 98% não devem ser lidos. Essa é a lógica genial dos esquerdistas. Brincadeiras à parte, e agora que você já riu bastante da burrice e desonestidade dessas pessoas, eu devo voltar a recomendar essa obra. Se ela é de fato a obra-prima de Nietzsche, como Heidegger defendeu, isso é subjetivo. O que se sabe de fato é que é uma obra de suma importância, com certeza top 3 de toda a bibliografia nietzschiana, não apenas pelo seu vasto conteúdo, como também por tratar de conceitos chaves de sua filosofia. Eu particularmente acho que Nietzsche desenvolve de forma mais brilhante ou mais extensa temas que ele abordou de forma mais resumida em livros como O Anticristo e Crepúsculo dos Ídolos. Mesmo o livro Genealogia da Moral seria muito bem incrementado com várias passagens dessa obra. Para quem sabe ler inglês, a tradução de Anthony Ludovici pode ser encontrada gratuitamente na internet. Para os que querem uma versão em português, eu vou deixar um link na descrição da obra traduzida por Mário Ferreira dos Santos. Sim, aquele filósofo mesmo que o Olavo tanto elogiava. É sem dúvida a melhor versão em português disponível. Eu também aconselho os ouvintes do canal a acessarem meu conteúdo na parte privada comentando essa obra. Lá está tudo mastigado para que o ouvinte compreenda o que há de mais importante. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Conto com vocês para darem o like e comentarem. Isso ajuda muito a fazer com que o algoritmo do YouTube recomende o meu conteúdo. Não esqueçam também de darem uma olhada na loja do canal. Há muito conteúdo relacionado ao Império Romano. Tenho certeza que vocês vão gostar. Até a próxima!